Olá, sexto ano! Semana passada nós aprendemos sobre os números primos e nós vimos que números primos são aqueles que se dividem apenas por um e por ele mesmos. Tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 2 só se divide por 1 e por 2, o 3 só se divide por 1 e por 3, o 5 só se divide por 1 e por 5 e assim por diante. Nós aprendemos também os critérios de divisibilidade. Do 2, do 3 e do 5 nós aprendemos. E esses são os principais números primos, são os que a gente mais utiliza quando a gente vai fazer a decomposição em números primos. Então, se eu souber o critério desses três, já adianta bastante o nosso lado. Vamos recordar. Como que eu sei que o número se divide por 2? Quando ele é par, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, quando ele termina em número par. Como que eu sei que ele se divide por pelo número 3? Aí é só somar os algarismos e ver se o resultado é divisível por 3, é múltiplo de 3, está na tabuada do 3. Então, a gente soma os algarismos. E por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Porque se eu souber esses critérios aqui, ó, eu vou conseguir fazer a decomposição em números primos. E o que é a decomposição em números primos? A gente vai pegar um número natural qualquer e vai dividi-lo sucessivamente pelos números primos. Eu deixei aqui os principais para vocês, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, que são os mais utilizados. Os três mais utilizados são o 2, 3 e 5. Por isso que eu falei do critério dos três. E agora eu vou passar um exemplo para vocês de como fazer a decomposição em fatores primos. O primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é o 60. Eu vou iniciar sempre pelo primeiro número primo que eu conheço, que é o 2. Então, eu vou começar sempre pelo primeiro número primo, que é o 2. Se não for possível dividir por 2, eu vou pular para o 3. Se não for por 3, eu vou pular para o 5, para o 7, para o 11, né? E assim sucessivamente. Então, meu primeiro número primo é o 2. Então, o que eu vou fazer? Então, a gente vai seguir essa ordem, porque é uma maneira mais fácil de escrever a forma fatorada e fica mais organizado para escrever a forma fatorada. Inclusive, decomposição em fatores primos também pode ser, nós podemos falar fatorar, fatoração. Decomposição em fatores primos e fatoração é a mesma coisa. Então, eu vou pegar o 60 e vou ver se ele divide pelo primeiro número primo, que é o 2. O 60 se divide por 2, como que eu sei que ele se divide por 2? Eu olho o último número, né? Se ele terminou em par, ele se divide por 2. Terminou em 0, 0 é par, então ele se divide por 2. Então, eu vou pegar o 60 e vou iniciar então pelo 2, porque ele é par. E vou dividir, ó. 60 dividido por 2 dá 30. Então, eu vou colocar o 30 onde? Embaixo do 60. As divisões eu vou colocando aqui, ó, embaixo do 60, no caso. 60 dividido por 2 é 30. Então, vou colocar o 30 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo continuar dividindo pelo 2, se é possível ele dividir por 2 ainda. Terminou em 0, né? 0 é par, então ele ainda divide por 2. Ó, então, eu vou pegar o 30 e vou dividir por 2 novamente. 30 dividido por 2, quanto que dá? 15. E agora eu vou ver se o 15 ainda divide por 2. 15 é par? Não, não é par. 15 é ímpar. Terminou em 5, 5 é ímpar. Então, ele não divide por 2. O que eu faço? Então, eu venho para o meu próximo número primo, que é o 3. E vou ver se o 15 se divide por 3. Se divide, né? O 15 está na tabuada do 3. Ah, mas se fosse um número grande, se eu não soubesse, o que a gente faz? Para saber se o número divide por 3, soma os algarismos e vê se o resultado é múltiplo de 3. Ó, 1 mais 5 é 6. Tem 6 na tabuada do 3? Sim, né? Então, 15 se divide por 3. E o 15 também já está na tabuada do 3, né? Nem preciso aplicar o critério, já sei disso. Então, eu vou pegar o 15 e vou dividir por 3, que dá 5. 5 é divisível por 3, 5 está na tabuada do 3. Não está, inclusive 5 é primo. Se ele é primo, ele só vai se dividir por ele mesmo. Porque ele só se divide por 1 e por ele mesmo. Mas como eu tenho que dividir pelos números primos e 1 não é primo, então a gente se divide por ele mesmo. Toda vez que eu chegar em um número primo, a gente vai dividir ele por ele mesmo. Então, como 5 ele é primo, vamos dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu chego no quociente 1, acabou a conta, não tem como mais dividir, porque eu cheguei no resultado 1 aqui. O que a gente vai fazer agora? Traçar uma reta e vai escrever a forma fatorada. O que é a forma fatorada? Ó, o 2 apareceu duas vezes, certo? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O 2 apareceu duas vezes. Depois o 3 uma vez e o 5 uma vez. O que eu vou fazer com esse 2 que apareceu duas vezes? Eu posso juntar e escrever uma potência dessa forma, ó.
Vai ficar 2 elevado ao quadrado. Por que ele é elevado ao quadrado? Porque ele apareceu duas vezes. Vezes o 3, que apareceu uma vez só, então eu só repito. E vezes o 5, que apareceu uma vez só, eu só repito. Agora, um outro exemplo, o 75. O que nós vamos fazer? Vamos ver se o 75 se divide por 2. 75 se divide por 2? Não se divide, por quê? Porque ele não terminou em par. Ele terminou em 5, e para ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, então ele é ímpar, ele não se divide por 2. O que a gente vai fazer? Vai pular para o próximo número primo, que é o 3. E como que eu faço para saber se um número se divide ou não por 3? Nós vamos somar os algarismos e ver se o resultado é múltiplo de 3, ó. 7 mais 5 é 12, tem 12 na tabuada do 3? Sim, então 75 se divide por 3. Então, vamos lá, vamos pegar o 75, então, e vamos dividir por 3, então. Vamos dividir ele por 3, então. 75, se eu for dividir por 3, dá 25. Aonde que eu vou colocar o 25? Embaixo do 75. Então, vou fazer a divisão. É divisão sucessiva, tá, gente? Eu tenho que ir dividindo. E aí, agora eu vou pegar, então, o 25 e vou continuar dividindo por 3. Só que 25 se divide por 3? Não, 25 não tá na tabuada do 3. E se eu somar aqui, 2 mais 5, 7. Também não tem 7 na tabuada do 3. Então, ó, não divide por 3 mais. Eu vou pular para o próximo número, que é o 5. 25 se divide por 5? Sim, né? Para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Ele terminou em 5, então ele se divide por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? 5. Então, eu coloco o resultado aqui, ó. 5 é primo, só se divide por ele mesmo. Então, nós vamos dividir 5 por 5, que dá 1. Cheguei no quociente 1, acabou a conta. O que eu vou fazer? Escrever a forma fatorada, ó. 3 vezes 5 vezes 5. Porém, o 5 apareceu duas vezes. O que eu posso fazer? Juntar isso aqui, né? Se o 5 apareceu duas vezes, o 3 apareceu uma vez só. Vou repetir. Agora, o 5 que apareceu duas vezes, vou colocar 5 elevado ao quadrado. E mais um exemplozinho para finalizar, nós vamos pegar o 40 agora e vamos dividir pelos números primos. O primeiro número primo é o 2, 40 se divide por 2, com certeza, porque terminou em 0 e 0 é par, então vou pegar o 40 e vou dividir por 2, que vai dar 20. 20 ainda é par, porque terminou em 0, então ainda divide por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 ainda divide por 2, porque 10 é par, então vou continuar dividindo o 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E como nós dissemos anteriormente, 5 é primo, só vai se dividir por ele mesmo, que dá 1. Escrevendo a forma fatorada, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos escrever direto aqui. Quantas vezes apareceu o 2? 3 vezes? Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, porque ele apareceu 3 vezes. Vezes, quantas vezes apareceu 5? Uma vez só? Então, a gente deixa ele sozinho. Então, a forma fatorada do 40 é 2 ao cubo vezes 5. Mas se eu tivesse o contrário, eu tivesse a forma fatorada e eu quero descobrir que número que resultou essa forma fatorada. Como que a gente resolve isso? É só resolver as potências e em seguida as multiplicações, ó. 2 elevado ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 2 vezes 2 é 4. Repito vezes. E 5 elevado ao quadrado é o 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 5 vezes 5 é 25. Agora só sobrou a multiplicação no final, vou multiplicar. 4 vezes 25 dá 100. Então, o número que tem essa forma fatorada aqui é o 100. Se eu pegar o 100 e fazer a decomposição dele em fatores primos, eu vou chegar nisso aqui, 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. É isso aí, galera. Essa é a decomposição em fatores primos, as atividades da nossa semana 24. Espero que tenham entendido e estou à disposição para tirar outras dúvidas, ok? Obrigada.